Jorge Amado. Gostaria que me falasse sobre o seu grande amigo, pois sabemos que é um grande amigo seu, Glauber Rocha. O que é que se passa com ele neste momento? Bom, realmente trata-se de um grande amigo meu, querido amigo, um amigo fraterno. O Glauber é meu irmão. E um homem extremamente importante dentro da cultura dos nossos países. Eu não digo só dentro da cultura brasileira, dentro da cultura do Brasil, de Portugal, do mundo da língua portuguesa, pois que é um cineasta e um escritor que tem realizado uma obra da mais alta importância. Demais, é um homem extremamente lúcido na sua maneira de pensar, que tem lutado sempre ao lado do povo, contra os inimigos do povo, sempre ao lado dos interesses mais nobres da humanidade, contra aqueles exatamente que querem a guerra, a opressão, a miséria. Os filmes de Glauber Rocha são todos eles o elogio do homem, do ser humano. No entanto, parece-nos uma personalidade bastante discreta, pois ele tem estado em Portugal e anonimamente. Porquê? Como é que explica isso? Porque ele estava aqui trabalhando, ele estava recolhido em Sintra, trabalhando, eu acho que no projeto de um filme que fosse uma coprodução com Portugal. Talvez, quem sabe, luso brasileira, eu não estou a par dos detalhes do seu trabalho, mas eu sei que ele estava trabalhando nesse sentido. É um homem que ama profundamente Portugal e o povo português, estava muito feliz. Infelizmente, nesse momento ele está enfermo, uma pneumonia, o levou ao leito e ao hospital, mas todos nós, seus amigos, seus admiradores, que o queremos, que o admiramos, que o amamos enormemente, esperamos que dentro em pouco ele retomará o seu trabalho de cineasta e de intelectual, de brasileiro, que é um amigo dos portugueses. Jorge Amado falou de irmão no sentido de grande amizade, é isso que quer dizer? Sim. Nós somos baianos, brasileiros ambos, baianos ambos, escritores, pois que Glauber é um grande escritor, um admirável escritor, intelectuais. Ele, eu o conheço quase que desde menino, eu vi, quando ele começou o seu trabalho de cineasta, sei quanto o cinema brasileiro lhe deve, ele é a grande figura do nosso cinema. Alberto Cavalcanti no passado e ele nos dias de hoje, naturalmente juntamente com grandes outros cineastas muito importantes anteriores, como Humberto Mauro, como Nelson Pereira dos Santos, como Cacá Diegues, como os mais jovens, como Bruno Barreto. Todos eles são cineastas importantes, todos eles concorreram nos dias de ontem, com Alberto Cavalcanti e Humberto Mauro, nos dias de hoje, para criarem o cinema brasileiro. Porém, nenhuma contribuição foi maior do que a de Glauber Rocha. Quando eu digo que ele é meu irmão, é porque eu o estimo como se ele fosse meu irmão de sangue. E no Brasil, ele tem sido acarinhado, tem tido, digamos, o carinho que o seu trabalho merece, ou também tem passado dificuldades de ordem política? Ele é um homem, Glauber é um homem muito polêmico, porque como ele é um homem que pensa pela cabeça dele e não pela cabeça dos outros, e como ao mesmo tempo ele é um homem que tem uma visão muito penetrante, sobretudo da coisa política, dos acontecimentos políticos, acontece que quase sempre o Glauber está à frente dos demais. Quando ele diz uma coisa, essa coisa parece uma novidade extrema, e no entanto, daí algumas vezes a gente vê que é a realidade, apenas ele sobrevê-la mais rapidamente do que a maioria das outras pessoas. Isso faz naturalmente com que ele seja um homem muito polêmico, muito discutido, mas antes de tudo, ele é um homem extremamente amado no Brasil. A notícia de que ele estava enfermo provocou no Brasil uma imensa
ansiedade de todo mundo, telefonemas. Eu recebo diariamente vários telefonemas no Brasil de amigos comuns querendo saber como é que Glauber está. O telefone no hospital onde ele está toca diariamente. O carinho do povo brasileiro, carinho dos intelectuais brasileiros, carinho dos seus colegas de ofício, mas também, devo dizer, carinho dos portugueses, dos cineastas portugueses, de gente do povo português, de artistas, de escritores, de gente toda. Exatamente, falou de escritores, pois ontem estivemos com... Depois falou de escritores, ontem estivemos com Fernando Amora e Fernando Amora tinha-me dito que de ter ido visitar, portanto, creio que ele também, Fernando Amora, é um dos grandes amigos e admiradores de Glauber Rocha. Meu amigo querido, grande escritor da língua portuguesa, extraordinário, Fernando Amora, um mestre do romance, da ficção de língua portuguesa e um admirador de Glauber Rocha. Ontem ele esteve em minha companhia lá no hospital visitando o Glauber e hoje já me telefonou por 2 vezes por notícias de Glauber para Glauber Rocha pudesse dizer que é um cineasta de vanguarda? Sim, com certeza, um cineasta de vanguarda. Ele é um dos criadores do chamado cinema novo brasileiro, que é um cinema de vanguarda. Jorge Amado, passam hoje 36 anos sobre o lançamento da bomba atómica sobre Hiroshima. Na altura, Jorge Amado teria os seus quantos anos? Eu tinha 33 anos. Que recorda-se, tem alguma lembrança dessa data, dessa efeméride tão trágica para a humanidade? Eu me recordo perfeitamente, né? Foi durante a guerra, foi lançado sobre o Japão, no momento que já não havia absolutamente necessidade de que a bomba atômica fosse lançada, a guerra estava ganha pelos aliados. Foi um crime terrível, um crime não só contra a população japonesa, foi um crime contra a humanidade. Não havia absolutamente nenhuma necessidade de lançar a bomba atômica naquele momento sobre o Japão. O Japão já estava vencido. No entanto, há quem pense o contrário, há quem diga que realmente foi uma maneira de resolver o conflito. Eu não acredito. Foi uma forma de querer mostrar a superioridade que naquele momento os Estados Unidos com essa arma passariam a ter para nas negociações do após-guerra ter a parte do leão, talvez, né? Olha, sabe que as bombas continuam a existir, ambos os blocos as possuem, pois defende-se também, há quem o defenda, pois que é uma maneira de se respeitarem mutuamente, de evitarem a guerra. O que é que pensa Jorge Amado a esse respeito? Eu sou pelo desarmamento. Eu acho que a guerra se evita não tendo armas. Se nós estamos nós dois aqui, você e eu, e não temos armas, é mais difícil que nos matemos do que se você estiver aí com vários revólveres e eu com armas brancas e revólver e essas coisas, mais facilmente nos mataremos. Eu acho que essa coisa das armas, incluindo as armas atômicas, é um negócio sujo porque é um negócio que por um lado envolve dinheiro, e não é uma forma de se ganhar dinheiro à custa da morte, à custa da desgraça dos demais, e é realmente um crime. Essa coisa de dizer que os dois grupos antagônicos de nações se equilibram e isso evita a guerra, eu acho extremamente discutível. Eu acho que isso nos coloca sempre no perigo da guerra, diante do perigo da guerra. Eu acho que se os homens que dirigem as nações tivessem um pouco mais de sentido de humanismo, pensassem mais na humanidade do que nos seus interesses pequenos e mesquinhos, nós teríamos um desarmamento, não é um desarmamento geral, que colocaria a guerra muito mais distante e muito mais difícil. É isso que eu penso. É possível, portanto, haver paz sem se recorrer à existência de armas? Eu acho que sim, que se haverá paz realmente no dia que se deixar de recorrer às armas, não? Acredita que num futuro próximo ou distante as armas, essas armas que são uma ameaça à humanidade, possam deixar de existir, sejam postas de lado de uma vez para sempre?
Eu sou otimista em relação ao futuro da humanidade. Eu acredito no homem. Eu acho que, apesar de tudo, o homem evolui e o homem marcha para diante, e que chegará um dia em que realmente a humanidade deixará de lado todas essas armas e que os homens do futuro pensarão como foi possível esse acúmulo de armas, que loucura deu na humanidade, nos homens, nos dirigentes dos países, para que se ameaçasse a humanidade com essas armas tão terríveis. Note que não é o povo de nenhum país que deseja as armas, são sempre os grupos dirigentes, aqueles que estão no poder. Os povos, esses não desejam as armas, muito menos as armas atômicas. Os povos desejam viver em paz, tranquilamente, trabalhando. Mas a corrida ao armamento parece cada vez mais aguerrida. As armas cada vez parecem mais aperfeiçoadas. Como ver isto? Eu vejo como um perigo sempre para a humanidade, né? Eu vejo como uma desgraça. A corrida armamentista é uma desgraça e um crime. É isso que eu penso. A nível mundial, o que é que Jorge Amado acha que deveria ser feito para que os homens, que as nações pusessem as armas e não apostassem nessas forças diabólicas que podem de um momento para o outro destruir a existência dos homens na Terra? Eu acho que devia ser feito isso que a sua rádio está fazendo, mas em nível mundial, por todos. Uma campanha contra as armas atômicas e contra todas as armas. Uma campanha mundial de todos os homens pelo desarmamento, mas não uma campanha feita com interesse desse ou daquele grupo, não. Uma campanha que fosse de todos os homens, no interesse sim da humanidade, e não desta na superpotência ou daquela outra superpotência, desse grupo de nações ou desse outro grupo de nações, não. Pela humanidade. Falou da rádio, mas os escritores também têm um importante papel nessa humanidade. Com certeza, os escritores, os artistas, os cientistas, sobretudo os cientistas, porque esses sabem que uma guerra atômica seria a destruição da vida sobre a Terra. Não apenas da vida humana, mas de toda a vida sobre a Terra. Todos nós temos essa obrigação. É nosso dever, de todos nós, a luta contra a corrida armamentista, a luta contra as armas atômicas. Já agora, uma última pergunta sobre o mesmo assunto. Já alguma vez Jorge Amado, nos seus livros, abordou esta questão ou pensa abordá-la futuramente? Eu abordei essa questão em inúmeros artigos, em conferências, em discursos no parlamento, quando fui deputado, de todas as maneiras, lutando contra as armas atômicas. E de certa maneira, eu diria que os meus livros refletem o desejo de paz da humanidade, mesmo que eu não tenha tido como tema de nenhum deles a luta contra as armas atômicas. Porém, os meus livros refletem a luta do homem por uma vida melhor, em paz e uma vida mais feliz. Uma outra questão completamente diferente. Jorge Amado tem 70 anos. Pois tem bom aspecto, um homem ainda plenamente jovem, direi mesmo, com a sua cabeleira branca, prateada, mas com um aspecto extraordinário. Ainda espera escrever muitos livros. Que pensa fazer do resto da sua vida? Dedicar-se à literatura ou abandoná-la? Não, abandoná-la não, porque você sabe que o escritor trabalha enquanto pode, enquanto puder eu vou escrevendo, né? Agora, eu não só escrevo, eu sobretudo vivo, né? Eu acho que o escritor necessita viver ardentemente cada momento de sua vida. E pretendo escrever, sim. Espero poder escrever. Quanto a anos, ainda não tenho 70. Quando a gente chega a certa idade, não pode exagerar. Vou fazer ainda 69 anos, nesse mês de agosto, em breves dias, e 70 anos só para o ano. É do Siglo Leão, e já agora em que dia? Daqui a uns dias, não é uma coisa de grande interesse. Jorge Amado, muito obrigado por esta entrevista tão simpática. Muito obrigado a você.